A paz do Senhor a você, querida família. Vamos outra vez juntos meditarmos na palavra de Deus. Para tanto, nós vamos ler um texto bíblico registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, a minha gratidão outra vez por você estar comigo aqui outra vez nesse canal. Diariamente nós estamos juntos meditando na santa palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, tem compartilhado nossos vídeos, tem deixado seu like, seu comentário. Eu tenho lido vários comentários que tenho recebido e eu sou grato por isso. E você que está chegando agora, faça isso também. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário e mande para o máximo de pessoas que puder. Assim você vai estar nos ajudando a alcançar outras pessoas depois de nós. Muito bem. Como todos sabem, nós estamos dando sequência a um ensino que nós denominamos de discipulado cristão. É um material exatamente que é usado no discipulado cristão, ou seja, é aquele trabalho ou aquele ensino dado aos novos crentes quando chegam na igreja. E nós estamos falando sobre assuntos prioritários a serem ensinados no discipulado, que tem a ver com as doutrinas bíblicas ou as básicas doutrinas bíblicas. E nós já fizemos alguns outros vídeos antes desse, falando sobre as coisas importantes pelas quais o discipulado cristão deve se dedicar no ensino aos novos crentes. Bom, no vídeo de ontem, nós falamos sobre a palavra de Deus, sua leitura, estudo e orientação sobre isso, oração, ensiná-los a orar biblicamente. Falamos também sobre a mordomia cristã, que tem a ver com o nosso tempo, nossos talentos e também das nossas finanças. Hoje nós vamos seguir falando e começando falando sobre o batismo em águas, sua bênção e sua necessidade. Perceba que no versículo que a gente leu em Atos 2:38, Pedro ele diz: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Pedro está tratando aqui do batismo em águas. Por que o batismo em água é uma bênção? Porque pelo batismo em água, você passa a ser inserido na membresia da igreja. Antes você é congregado. No batismo ou depois do batismo, você é membro e congregado, ou seja, você é as duas coisas. Porque o batismo torna você membro da igreja, onde você tem a oportunidade de participar de vários trabalhos, de várias realizações dentro da igreja, exclusivamente para aquele período que aguarda ou pós o batismo. E é uma bênção por isso, porque você vai ser integrado não só ao convívio, mas você vai ser, eu digo, o convívio da igreja, como já falamos em outra oportunidade, mas você vai ser também inserido em alguns trabalhos da igreja. Você vai ter alguns privilégios, como por exemplo a Santa Ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é dada a todos os que são membros, aqueles que passam pelo batismo. Então, podíamos aqui citar outras realidades, outras bênçãos que são alcançadas depois do batismo. Mas tem também, não só a bênção do batismo, é necessário por conta da bênção do batismo, mas por sua necessidade. Porque o batismo, ele em si, ele traz um grande simbolismo, que quando nós vamos ver na teologia, nós temos alguma aplicação simbólica que o batismo ele representa, como por exemplo,
O batismo, ele é apresentado como um sepultamento, porque o batismo significa emergir. Emergir significa cobrir inteiramente com água. E foi esse o batismo que Jesus ensinou. Não é aquele batismo por aspersão, que alguém joga água na cabeça ou no corpo da pessoa, mas é por imersão. Imersão, a palavra imersão significa mergulhar, e mergulhar significa cobrir todo o corpo. Então, na teologia, há alguma simbologia mostrando que uma delas é o mergulho, que significa um sepultamento. E no momento que a pessoa sai da água, significa um ressurgimento. Isso indica de que essa pessoa está completamente desistindo da velha vida que vivia antes. Ele foi sepultado. Ninguém sepulta uma pessoa viva, só sepulta uma pessoa morta. E é interessante que o sepultamento exige, dependendo da morte, se for morte natural, tem morte que pode ser sepultada antes de 24 horas, mas há morte que exige que seja no mínimo 24 horas. Exatamente porque é um sinal próprio de que a pessoa está de fato falecida. Então, quando se sepulta alguém é porque tem certeza, tem um certificado de que essa pessoa faleceu. O batismo em água revela isso também. É uma prova de que a pessoa, ela morreu para o mundo. No momento que ele sai da água, a pessoa sai da água, significa um ressurgimento, uma ressurreição. Isso, claro, é uma simbologia, é aplicado no mundo espiritual. O senhor sabe que o sepultamento ele é feito também publicamente. Todo mundo vê o ato do sepultamento. É conhecido por várias pessoas que aquela pessoa faleceu, por isso está indo ser sepultada. Assim também, o batismo em água ele é feito publicamente. Nós encontramos João Batista batizando no Jordão, Jesus sendo batizado, e todos viam aquela cena ali. O que significa dizer para o mundo espiritual é que, assim como o sepultamento é constatado e visto por várias pessoas, assim também deve ser visto na pessoa que vai se batizar uma comprovação de que ele não é mais aquela pessoa de ontem, ou seja, antes de aceitar a Jesus como Salvador, de forma é uma nova criatura. E nós temos vários outros simbolismos que é aplicado ao ato do batismo. Então, é interessante ensinar isso no discipulado cristão, a bênção do batismo e a sua importância. Quando alguém é batizado, ele está publicamente declarando a sua fé em Cristo Jesus, declarando que é uma nova criatura, declarando que está decidido a viver agora a nova realidade de vida, né? O batismo declara publicamente de que essa pessoa vive uma realidade de vida antes nunca vivida. Muito bem. O batismo com o Espírito Santo, sua bênção e sua necessidade. Nós falamos ele como doutrina, mas agora nós estamos estudando sobre sua bênção e sua necessidade, porque o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina como nós falamos anteriormente, em outro vídeo, mas também ele traz uma bênção e traz uma bênção para a nossa vida e também mostra uma necessidade. Vejamos o que a gente lê em Lucas, no seu capítulo 24, versículo 49. Vejamos o que diz o texto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que uma bênção? Porque você vai receber um revestimento. A palavra revestimento significa poder, graça de Deus por meio do batismo com o Espírito Santo. Então, uma bênção. E isso não acontece na vida do crente antes do batismo com o Espírito Santo. No texto que a gente leu, Jesus havia ressuscitado. Ele passou 40 dias, espaço de 40 dias depois de ressuscitado, e ele está nesse momento aqui recomendando aos discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto recebesse esta bênção. Ele diz, a promessa do meu Pai.
Porque essa promessa ela é desde do Velho Testamento, que Deus faria isso. O livro de Joel é um dos que revela essa realidade. Então a promessa do meu Pai, que Jesus refere-se aqui, é exatamente algo que está no Velho Testamento também. Então por que uma bênção? Porque é uma promessa do Pai, de Deus, para aqueles que o aceitam como o seu Deus, aceita Jesus como seu Salvador. Então é interessante ensinar isso no discipulado cristão, que é uma bênção ser batizado com o Espírito Santo e motivar a busca do batismo com o Espírito Santo. Eu tenho me preocupado, visto que a busca pelo batismo com o Espírito Santo tem cessado. Hoje as buscas é mais por aquelas coisas materiais. É muita gente buscando as coisas materiais, esquecendo das coisas espirituais. Jesus um dia ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai realmente suprir suas necessidades. É o que mostra a palavra de Deus para nós. Então, Lucas capítulo 24 e 49 mostra que deve ser ensinado o batismo com o Espírito Santo ao novo crente, porque é uma bênção de Deus, é uma promessa de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo também é uma necessidade. E aí eu convido você para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e verso 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, em Lucas 24, 49, o batismo aparece como uma bênção de Deus. Aqui aparece como uma necessidade. Por quê, pastor, uma necessidade? Porque Jesus está comissionando os discípulos a pregar o Evangelho. E esse evangelho que Jesus manda pregar, ele diz: olha, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo também é considerado como revestimento de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, é uma necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, porque o batismo é como que você reforçado, não, você é redobrado. Não é? A graça de Deus é redobrada na sua vida. É uma necessidade e o discipulado cristão precisa tratar disso. Se você quer fazer um trabalho para Deus com excelência, com mais perfeição, sabe que o batismo com o Espírito Santo vai te ajudar a fazer o trabalho do Senhor com maior excelência. Queridos, por hoje nós estamos terminando, para o nosso vídeo não ficar tão longo, mas no dia de amanhã nós vamos voltar a falar sobre a igreja local, que deve ser ensinado também no discipulado ao novo crente. Nós falamos da igreja como doutrina e nós vamos falar dela no vídeo de amanhã, sobre sua necessidade de se falar sobre a igreja local e a bênção de pertencer também à igreja local. Nesse momento, como sempre, eu vou estar orando por você, por sua querida família, e aonde você estiver, você pode comigo orar também. Vamos orar então? Querido Pai, em cuja presença estamos nós, a Ti a gratidão, poder falar a Tua palavra outra vez. Eu quero te pedir, Senhor, todos os que ouvirem esta palavra, ministra aos seus corações a Tua bênção. Eu te agradeço pela noite que passou, pelo sono reparador, Senhor. Ó Deus, por esse novo dia, nos dai a Tua bênção. A todos que estão indo ao trabalho ou voltando, concede a Tua bênção. Os que estão enfermos, aqueles que estão carecidos de uma visita da Tua parte, estenda as Tuas mãos sobre eles, ó Deus. Querido Senhor, eu te peço por todos os enfermos, por aqueles que estão vivendo o dissabor da vida, passando por problemas, dificuldades. Ó Deus querido, Tu conheces, Senhor, aqueles que estão desenganados, aqueles que perderam a esperança, pelo novo convertido, por aquele que está Te aceitando agora, por aquele que está voltando, Senhor. A igreja, perdoa seus pecados, todos os profissionais desta nação. Deus, abençoa o nosso Brasil. Repreenda toda maldição contra a nossa pátria, contra o nosso povo.
Tu tens estendido as mãos sobre este Brasil e nós esperamos, Senhor, a continuidade dos teus favores. Querido Deus, abençoa a nossa igreja, a tua igreja, Senhor, nesta cidade, em nosso país, no mundo, os missionários. Guarda nossas mentes, o nosso coração e nos ajuda a crescermos e sermos fortalecidos em Ti. Te peço tudo isso, Deus, e também peço por todas as famílias, todos os casais, nossas crianças, adolescentes e jovens, nossos idosos, órfãos, ó Deus, as viúvas, os viúvos. Ó Deus, conceda a Tua bênção a todos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Saiba que é muito importante você fazer tudo isso. Eu vejo que tem vídeos que tem bastante visualizações, não é? Principalmente os do meu dia. E eu queria que as visualizações também fossem as assinaturas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos ajude. Você sabe que além do YouTube mandar para você todo o conteúdo novo que a gente lança aqui no canal, ele também notifica outras pessoas. E assim outras pessoas vão estar alcançadas, aprendendo também conosco a bendita palavra de Deus, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser.